galera, paz, graça. Estamos passando aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal. O tema que eu queria falar hoje é dar uma recapitulada sobre a Trindade. É um tema muito difícil, que nós não compreendemos integralmente, que jamais nós, seres humanos, temos a mente para compreender Deus integralmente, e muitas das vezes nós somos acusados por alguns grupos unicistas. Unicista é a doutrina que acredita que a divindade é uma só pessoa. Nós, trinitário, acreditamos que existe um só Deus. Nós somos monoteístas, cremos num só Deus, mas que esse Deus ele é composto por três pessoas distintas. O Pai, Yahvé, ele é Deus. O Espírito Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não é que é três deuses, é um Deus só. O nome Deus é um título. Então, e não um nome pessoal. Deus é um título. Até nós vamos ver lá no Novo Testamento lá, fala que Jesus fala que as pessoas consideradas como Deus. Em Juízes lá fala que as pessoas consideradas como Deus porque na questão da pessoa ter poder. Então Deus é um título, então não é um nome próprio. Deus tem um nome que está num tetragrama sagrado. Nós não sabemos qual realmente o nome de Deus. Os testemunhos de Jeová vão falar que é Jeová. Não é nada disso. O nome de Deus, ninguém sabe o nome de Deus. Vamos deixar pra lá, vamos entrar em outro assunto aqui. Nós cremos em um só Deus, mas que esse Deus é composto por três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E não são três deuses, é um Deus, um único Deus, que subsiste em três pessoas distintas. Cada qual tem uma função. O Pai é o cabeça, o Filho é o cabeça da igreja. Então, existe uma hierarquia na Trindade. Mas essa hierarquia é voluntariamente. Não que alguém é submisso ao outro por causa que tem que ser. Não, ali é voluntariamente. Nós entendemos dessa forma, nós trinitários. Mas os hereges, eles nos atacam. Especificamente os testemunhos de Jeová. Eles vão nos acusar. Falar assim, mas vocês creem numa trindade que nem vocês próprios conseguem explicar. Então, como eu falei, nós não temos como compreender Deus integralmente. O Criador, ele nos revela através das Escrituras. Mas por mais que ele nos revela, ele se revela em partes. Ele não se revela integralmente. O texto que eu gostaria de ler para vocês aqui encontra em 1 Coríntios 13, verso 12. Aqui Paulo está falando do amor de Deus, o amor perfeito, que é o amor ágape. O amor ágape é o amor perfeito. Paulo está aqui chega no verso 12 e ele fala: agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como um material polido. Entretanto, haverá um dia que veremos face a face. Hoje conheço em partes. Então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Que Paulo ele vai falar que quando chegar no futuro, num processo de que nosso corpo passar pelo processo de glorificação, que nós estivemos com Deus, nós vamos conhecer plenamente como
nós somos conhecidos. Então, conhecer Deus face a face. Então, nós não temos como compreender Deus plenamente. Nós não conseguimos contemplar nem o sol com nossos olhos e vamos querer compreender Deus integralmente. Não somos capazes, porque somos seres humanos limitados, ainda caídos ainda, via de regra, né? Mas os testemunhos de Jeová, eles nos acusam, eles falam que nós cremos em 3 deuses. Não é verdade, isso é mentira, isso aí. Isso é balela, conversa para boi dormir. Aliás, quem são politeístas são eles, porque no Evangelho de João, quando ele pega o Evangelho, quando eles pegam a Bíblia deles, que eles vão ali fazer pegar aquele texto ali, bater no liquidificador, que eu nem devo chamar aquela porcaria de Bíblia, perdão pelo termo, às vezes um pouco agressivo, mas não é um termo pejorativo com a palavra de Deus, eu estou falando da tradução deles, aquela porcaria daquela Bíblia ali. Eles vão colocar que Jesus, além de Jesus era Deus, ele falava um Deus. Então, politeísta, meu irmão, não é meu amigo, não somos nós. Politeístas são vocês. Que até vocês vão falar que Deus é um Deusinho pequeno. Nas colocações de vocês vão falar que Jesus ele é um semideus. Então, vocês são arianos. Entendeu? Então, vocês são arianos, politeístas. Nós não, nós cristãos, nós entendemos que nós cremos em um só Deus. Mas já que eles nos acusam que nós cremos na Trindade, que nem nós conseguimos responder, eu gostaria de deixar a pergunta aqui. Quem sabe algum deles não me responda, né? E um Deus onisciente, poderoso, onipresente, que dentro da eternidade passada tem em mente de criar o ser humano. Ele cria o ser humano sabendo que a maioria do ser humano vai para o inferno, que iria acontecer toda a desgraça que está acontecendo nesse mundo aqui, e que o ser humano não poderia se salvar. Não se torna um Deus também malvado também? E aí, como é que fica isso aí? Será que alguém de vocês explica também essa aparente contradição? Porque para nós não vemos contradição nisso aí, embora nós não entendemos. Às vezes para alguns são contraditórios. Para nós que estudam a Bíblia e busca ter discernimento das coisas de Deus, para nós não são contraditórios. Um Deus que ele às vezes pode falar: ah, mas Deus deu livre-arbítrio. Tá, mas não tira a responsabilidade. Se Deus ele sabia que toda a maioria da humanidade caminha para o inferno, que ele poderia evitar isso, não ter criado o ser humano, e ele cria o ser humano mesmo sabendo que vai para o inferno, então não tira a responsabilidade. Então, meu amigo, nós não compreendemos esse Deus integralmente. Não tem como. É impossível. Mas o que eu gostaria para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou ler mais um texto aqui. Vou pegar uns paralelos aqui, vou deixar para vocês aqui. Eu não vou ler os textos, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu não quero que esse vídeo fique grande. Eu vou pegar uns textos aqui para vocês, que Jesus, ele se coloca como no lugar de Deus. Então, no meu ver aqui, ou Jesus realmente ele é Deus, ou então ele é o impostor. Só que não, né? Lá, quando nós vemos no Novo Testamento, Jesus, quando ele fala que ele é Deus, lá,
os judeus, eles se revoltam. Ele quer até apedrejá-lo. Entendeu? Então Jesus ele se coloca o Novo Testamento inteiro como sendo um Deus. Mas aqui eu vou deixar um texto para você. Aqui no meu ver, o Jesus realmente, ou ele é Deus ou ele é um impostor. Só que, mais outra vez, só que não. Jesus ele é Deus. E eu vou provar para vocês lendo os textos aqui. Vamos ler mais uns textos aqui. Pega a Bíblia de vocês e, se for possível, pega um caderninho, uma caneta, faz um rascunho, nota texto por texto que eu vou explicar para vocês aqui. Eu vou fazer um paralelo de o Novo Testamento com o Velho Testamento. Aqui que Jesus os apóstolos, ele coloca Jesus como sendo Deus. Aqui, perdão, Gênesis 1. Gênesis 1 vai falar ali da criação. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, de 1 a 13, ele vai fazer outro paralelo com Gênesis 1. Agora aqui vai dar continuação. Êxodo 32, 33, Apocalipse 13, 8, Deuteronômio 32, 4, João 14, 6, Salmo 23, 1, João 10, 11, Salmo 45, 6, Hebreus 1, 8, Salmo 68, 18, Efésios 4, 8, Salmos 102, do 25 a 27, Hebreus 1, do 10 a 12, Isaías 2, 21, Apocalipse 6, 16, Isaías 8, 14, 1 Pedro 2, 18, Isaías 41, 4, Apocalipse 22, 13, Isaías 45, 23, Filipenses 2, do 10 a 11, Jeremias 17, 10, Apocalipse 2, 23, Oséias 11, 9, Atos 13, 14, Joel 2, 32, Atos 2, 21, Malaquias 3, 1, Lucas 1, 76, Mateus 11, 27, Apocalipse 4, 11, Apocalipse 5, 12. Então, esses textos aqui do Novo Testamento está fazendo um paralelo com os textos do Velho Testamento. Então, em todo momento, Jesus ele se coloca como Deus. Fazendo todo esse paralelo, nós vamos perceber que Jesus ele coloca como Deus. Agora, no texto de João, João 1, e especificamente o Colossenses 1, do verso 16 ao 17, esses dois textos é muito forte. Esse texto aqui é inexplicável. Não, inexplicável não, tá bem explicado e é irrefutável. Não tem como ninguém refutar esse texto aqui. Via de regra, para eles tentar refutar o texto de João, eles vão pegar esse texto aqui e bater no liquidificador, né? E fazer uma perturbação desse texto aqui. Vamos ler o texto de João aqui? E vamos fazer um link lá com Gênesis, capítulo 1. E vamos ver com que João identifica
identifica Jesus? Depois vocês pegam lá o livro de Gênesis, vamos lá. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aqui quando João ele escreve o Evangelho, que ele pega, fala da palavra, essa palavra no grego é logos. E João ele escolheu essa palavra a dedo para identificar, para escrever o Evangelho. E com quem ele faz esse link? Com qual palavra quem ele identifica aqui? Na criação do mundo, lá em Gênesis. Ali fala que Deus criou as coisas pela a sua palavra. Através de quê? Através de Jesus. Jesus ele é criador. Então ali as coisas foram criadas por Jesus, né? Que é a palavra, que estava desde a eternidade. Agora outro texto aqui que é irrefutável também é Colossenses 1,16. Do 15 a 16. Não leu o 15, né? Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Depois eu vou parar para explicar essa questão de primogênito. Portanto, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos ou dominações, seja governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo. O que há nele, todas as coisas subsistem. Então, meu querido, esse texto aqui é irrefutável. Esse texto é irrefutável. Não tem como refutar. Esse texto está falando claramente que Jesus ele é antes de todas as coisas. Agora esse termo aqui, ele é primogênito de toda a criação. Aqui eles vão falar, os testemunhos de Jeová, eles vão falar assim, não, tá vendo? Jesus foi criado, porque aqui está falando que ele é primogênito de toda a criação. Então, na gramática, não dá esse comportamento para que Jesus seja criado, porque aqui está falando que ele é o primogênito de toda a criação, e não que ele foi criado. Jesus ele não foi criado. Jesus ele é criador. Uma criatura não pode ser criador, entendeu? Mas só quando nós falamos que ele é Deus pela essência. Como o Espírito Santo é Deus por essência, como Jeová, nem sei se existe Jeová, né? Tá, deixa eu falar. Como Yahvé é uma pessoa ele é uma pessoa da Trindade, Jesus é uma pessoa da Trindade, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade e não é uma força ativa, como eles falam que o Espírito Santo é uma força ativa, porque lá no texto lá de Atos, lá quando relata Ananias e Safiras, fala que o Espírito Santo é Deus, e nós vamos ver isso mais para frente em outros vídeos. Então eu gostaria de deixar isso para vocês, esse vídeo aqui para vocês, deixar um forte abraço para vocês, que ficou Deus. O vídeo já está ficando um pouco comprido, eu não gosto que o vídeo fique muito comprido. Então eu gostaria que vocês pegassem todos esses textos, analisassem, lê direitinho, com calma, e tire as suas conclusões por si próprio. E vamos até a Trindade. Um forte abraço, fique com Deus.